E aí galera, tudo bem? Eu sou o Danilo Rodrigues e nesse vídeo aqui eu quero comentar, eu quero reagir a uma notícia, a uma matéria que foi veiculada, né, na Exame, no portal da Exame, falando sobre a diferença de preço em que os imóveis são anunciados para o preço efetivo que de fato eles são vendidos, tá bom? Essa é uma informação muito importante que influencia aí a tomada de decisão e a expectativa das pessoas que estão procurando um imóvel novo para comprar, que querem negociar um imóvel, das pessoas que estão vendendo seus imóveis e também dos profissionais do mercado imobiliário. Se você está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu sou Danilo Rodrigues, consultor imobiliário na cidade de São Paulo, e o meu objetivo com esse vídeo aqui e com as redes sociais da Correteria é fazer da escolha do seu próximo imóvel um absoluto sucesso. Então, já se inscreve aqui no canal, também acompanha a Correteria em outras redes sociais, porque eu prometo sempre trazer conteúdos que vão ao encontro do seu interesse e que farão da escolha do seu próximo imóvel um excelente negócio, um excelente custo-benefício. Galera, vamos direto aqui para o assunto. É o seguinte, recentemente, ao dia que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês, a Exame, através de uma parceria com a Loft, ok? Para quem não conhece, o Loft é um grande portal imobiliário, criou um índice chamado de Deixa eu abrir a matéria aqui, que é até difícil de falar. O índice se chama especulômetro. Em resumo, é uma estatística, né, que fala sobre a diferença do valor que os imóveis são anunciados para a diferença que o valor dos imóveis que eles são vendidos, como eu citei aqui no início do vídeo. E eu quero antecipar para vocês o seguinte, eu, Danilo, como profissional do mercado imobiliário, como uma pessoa que conhece, tem uma experiência em negociações e intermediações nesses bairros citados na matéria, e também como analista da informação, analista do mercado imobiliário, eu discordo respeitosamente e completamente de todas as informações da matéria e a gente vai ver isso agora, tá bom? Galera, é o seguinte, vou colocar o meu ponto de vista diferente aqui para vocês e falar, e no final fazer uma conclusão aí para você que está querendo negociar um imóvel, seja comprar ou seja vender. Em resumo, a Exame fez uma parceria com a Loft, onde eles fizeram pesquisas a respeito do quanto o imóvel está sendo anunciado e por quanto ele está sendo vendido. E eu não vou ler a matéria inteira aqui, mas no decorrer da matéria tem, por exemplo, essa área aqui, que fala sobre a distorção, de fato, entre o valor que o imóvel está sendo anunciado para o valor que o imóvel está sendo vendido. E eles vêm acompanhando isso há alguns meses, né, e chegaram até gerar alguns gráficos aqui. Então aqui a gente tem os bairros e tem a distorção. Então, por exemplo, na linha vermelha, aqui na Vila Mariana, em julho havia uma distorção aí de um pouco menos de 20%, e em agosto chegou a 36%, e em setembro chegou aí, está um pouco abaixo aí de 30%. A gente tem outros bairros, outras distorções, etc, etc. O primeiro ponto é o seguinte, independente do que está aqui, o que eu, Danilo, fiz? Eu tenho uma grande rede de network de corretores espalhados pela cidade, seja pela minha experiência profissional, até pelo trabalho da correteria também nas outras redes sociais, e eu tomei o cuidado de entrevistar uma série de profissionais nesses bairros que estão sendo listados aqui, pessoas que fazem intermediação e que acompanham literalmente essa diferença entre o anúncio e o valor que de fato os imóveis são fechados. E até o atual momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, houve uma unanimidade a respeito de que essas informações não conferem com a prática. Então, os valores citados aqui na matéria de percentuais de desconto não estão nem próximos do que de fato as negociações costumam acontecer. Lembrando que aí você pergunta, Danilo, mas qual que são os percentuais? Gente, é extremamente relativo. Depende da idade do imóvel, da localização do imóvel dentro do bairro, do tipo do imóvel, ok? Depende das condições do imóvel, propriamente dito, dentre outras coisas. Não dá pra gente cravar. Entendeu? Existem imóveis que eu digo para você, você não pode nem esperar a margem de negociação. Existem imóveis que sim, você pode conseguir oportunidades de desconto legais, entendeu? Então não dá nem para dizer, mas independente dessa variação e dessas condições relacionadas a cada tipo de imóvel, a cada situação, conclui-se que as médias estão assim muito abaixo ainda do que a matéria tem colocado aqui, que ela não cita só a Vila Mariana, né, cita outros bairros. E além da minha consultoria, além de ser um avaliador,
também eu tenho uma imobiliária em um desses bairros aqui, né? Levando em consideração as intermediações da imobiliária, eu te digo que também está fora. Mas tem informações aqui muito importantes nessa matéria que eu preciso ressaltar para vocês, eu vou mostrar agora, que é o seguinte. Mais abaixo aqui na matéria, a matéria fala sobre a média de valor de metro quadrado nos respectivos bairros, o que eu também respeitosamente discordo, ok? Respeitosamente discordo. Teria que fazer uma série de especificidades nesse caso, porque quando a gente fala de valor de metro quadrado, galera, existe é muito relativo, entendeu? Você tem que frisar a idade do imóvel, você tem que chamar atenção para o tipo de imóvel, porque eu vou dar um exemplo qualquer, já para ir para o próximo ponto, que é o seguinte, ó, por exemplo, se você olhar na Vila Nova Conceição, imóveis novos, ok? Apartamentos novos, realmente, quando eu digo novos, menos de 5 anos, você não vai encontrar, é pouquíssimo provável, que você vai encontrar um apartamento nesse valor de metro quadrado aqui que a matéria está dizendo. Simples assim. Então, dentro de um bairro, você tem grandes variações de valores, então você precisa dar uma especificidade um pouco maior. E eu digo para você, nem do meu ponto de vista, assim, sem fazer um estudo, eu digo que também essas informações a respeito de metro quadrado, na minha opinião, estão fora da média. Tem um outro ponto aqui na matéria que é o seguinte, que eles citam, né, entenda a metodologia, e essa é uma parte mais importante, presta atenção. É o seguinte, aqui a matéria diz, né, o especulômetro mede por meio de uma ferramenta de precificação desenvolvida pela Loft, a diferença de percentual entre o preço de anúncio pelo proprietário na sua plataforma, ou seja, a Loft pegou o preço do valor do imóvel que o proprietário anunciou, e o valor de fechamento do contrato entre as partes registrado em cartório na matrícula dos imóveis. Essa informação aqui é importante, tá? Essa informação é importante. Então, em resumo, é o seguinte, para você, que não é do mercado imobiliário, a Loft fez o seguinte, ó, o João, ele anunciou o imóvel dele por R$1 milhão. E aí ela foi lá no registro de imóvel e viu por quanto que esse imóvel estava cadastrado lá, ok? Então vamos supor que lá esse imóvel estava na matrícula dele, no registro de imóvel e tudo mais, constava o valor de R$900 mil. Daí ela subentendeu que houve uma margem de negociação de 10%, ok? Legal, isso daqui é um exemplo, tá bom? É um exemplo, legal. O que tem de importante nisso, galera? Quando existe uma série de práticas no mercado imobiliário, por exemplo, uma delas é você não registrar na matrícula do imóvel o valor desse imóvel, incluindo o comissionamento imobiliário, por exemplo. Então, se a gente levar em consideração um comissionamento imobiliário de 6%, que existem variações, mas é só a título de exemplo aqui, a gente já está falando de 6% a menos. Existe também uma prática de você não incluir permuta na matrícula. Então, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa que adquiriu esse imóvel de R$1 milhão, ela pagou um comissionamento de 6% e também envolveu um carro no valor de R$100 mil na negociação. Lá no registro de imóvel não seria registrado por R$1 milhão, seria registrado por R$1 milhão menos 6% menos o valor do carro. Então isso não significa que o negócio foi feito pelo valor que está registrado na matrícula. Você considerar que isso é uma margem de negociação é um erro de interpretação de informação. Esse é um ponto importante. E também o que acontece? A maior parte dos imóveis na cidade de São Paulo, por exemplo, eles têm um valor venal, que é o valor que a prefeitura utiliza, por exemplo, como referência para IPTU, dentre outras coisas. Normalmente o valor venal, na grande maioria dos casos, ele é consideravelmente abaixo do valor do compra e venda, de que de fato a negociação aconteceu. O valor venal ele nem representa a avaliação do imóvel. É uma referência numérica muito utilizada pela prefeitura, que isso daqui é tema para um outro vídeo. Tá? Mas onde que eu quero chegar? Existem muitas negociações em que o comprador e o vendedor combinam de, por exemplo, fazer a matrícula com base no valor venal. Entendeu? Então, ou seja, você pegar o valor da matrícula que está no registro de imóvel e entender que aquele foi o valor da negociação é algo absolutamente errado, tá? É errado, você não faz isso. Eu digo isso pela minha experiência com avaliação. Então existe uma série de outros fatores que você tem que entender. A partir do momento que você fala, eu peguei o valor do anúncio e peguei o valor do que está no registro de imóvel, e eu entendo que existe essa foi a margem de negociação, eu digo para você, tá absolutamente errado. Esquece isso, isso daí não é uma referência, beleza? Outro ponto também na matéria é o seguinte, aqui está dizendo, ó, a ferramenta de precificação considera mais de 250 mil imóveis de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 250 mil imóveis, ok? Então, eu concluí que eles pegaram aí
250 mil matrículas de imóvel e fizeram uma comparação com 250 mil anúncios. Galera, isso é um custo consideravelmente alto e um trabalho até braçal relativamente grande, porque tem muita matrícula, registro de imóvel que ainda não estão na plena digitalização a ponto de você fazer isso de uma maneira hiper automática e tudo mais. Então, conversando até com outros avaliadores, eu concluí que realmente é muito complicado, não vou dizer que não, mas é muito complicado você dizer que você analisou 250 mil matrículas de imóvel no Brasil, entendeu? É um trabalho assim muito grande mesmo, entendeu? Então, realmente, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha nessa informação. E outro ponto importante também é o seguinte, ó, muito importante isso daqui, que matrícula nessas cidades, né, 250 mil imóveis que registraram alguma transação nos últimos 10 anos. Essa daqui é a parte muito importante. Galera, é o seguinte, presta atenção. Em 10 anos, a gente teve impeachment de Dilma, se não me engano, né? Não lembro a data ao certo. A gente teve Temer, teve Bolsonaro, teve pandemia, teve um monte de coisas que aconteceram. A gente teve quedas assintosas na taxa de juros que movimentaram o mercado imobiliário. Então, ou seja, se você pegar um imóvel anunciado hoje, no R$ 1.000.000, e pegar uma matrícula que não esteja minimamente atualizada, etc., a diferença de datas, ok, já causa uma distorção enorme, que você não pode confiar mais naquela informação. Então não faz sentido você dizer que existe uma margem de negociação com base no valor que está sendo pedido hoje e pegar uma matrícula, por exemplo, uma referência de registro de imóvel de mais de um ano atrás já está errado, entendeu? Quanto mais de 10 anos. Então, ou seja, e por que da minha preocupação em elucidar todos esses detalhes aqui que eu estou te falando? Porque é o seguinte, as pessoas acreditam nas informações que são convenientes para elas. E elas criam expectativas dentro do que é mais confortável para elas. Então, se você vai sair da sua casa hoje, achando que você vai comprar um imóvel excelente na Vila Mariana, por exemplo, com a possibilidade de chegar numa margem de desconto de 36%, a probabilidade de você se frustrar com relação a isso é muito grande. Então, acaba gerando desinformação. Aí você fala, pô, Danilo, eu não posso fazer proposta? Cara, você pode. A minha preocupação aqui é só você não achar que você vai conseguir uma coisa muito acima da média de graça. Por exemplo, aqui a matéria só falou de bairros nobres. A troco de quê? Que uma família vai queimar o patrimônio dela e te conceder um desconto absurdo no imóvel. Você faria isso com o seu imóvel? Então por que uma outra pessoa, uma outra família faria um desconto absurdo sem nenhum motivo? Seguinte, o que baliza o mercado imobiliário é oferta e demanda. Ponto. Okay? Não é o que você acha e não é o que a matéria acha. Se você tem interesse no imóvel que o proprietário sabe o quanto que ele pagou, ele sabe realmente o assédio, entendeu? Ele está recebendo visitas, etc., não tem por que ele te vender um imóvel numa margem de negociação absurda. Eu digo, o que eu costumo dizer é o seguinte, bons imóveis você não pode esperar por exemplo, uma margem de negociação acima de 7%, 5%, 7% em excelentes imóveis. Quando eu digo excelentes imóveis, a gente está falando de imóveis novos, alinhados com as tendências de mercado, em boas localizações. Quando a gente diz imóveis novos, são imóveis, por exemplo, com menos de 10, 5 anos. Alinhados à tendência de mercado, são imóveis que reúnem características mais pesquisadas e mais buscadas, como, por exemplo, condomínio clube, churrasqueira na sacada, casa em condomínio, dentre outras coisas. E boas localizações são as localizações centrais dos bairros mais próximos do comércio, por exemplo. Então, se você imagina imóveis com essas características, se você está buscando imóveis com essa característica hoje no estado de São Paulo e que tenha expectativa de uma margem de negociação abaixo de 10% com relação ao valor anunciado, a probabilidade de não dar certo é consideravelmente grande, entendeu? Então, meu objetivo com esse vídeo aqui é fazer um alinhamento de expectativa e trabalhar um pouco, combater um pouco essa desinformação que essa matéria, no meu ponto de vista, respeitosamente, acabou fazendo, e explicar aqui para vocês tecnicamente o porquê eu acredito que essa informação não procede. E galera, depois de tudo isso, eu quero agradecer vocês por terem assistido esse vídeo até aqui. Lembrando que se você precisar de uma consultoria particular para te ajudar no processo de decisão a respeito de imóvel, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, onde a gente vai poder conversar e eu ajudar você em todo esse processo. Quero te pedir para compartilhar esse vídeo com uma outra pessoa que também está nesse processo de decisão a respeito de imóvel, seja compra, seja venda ou profissionais do mercado imobiliário. E quero reforçar que você é muito bem-vindo nas redes sociais da Correteria. Te espero no próximo vídeo.